Olá, boa tarde a todos, professora, monitor, colegas que acompanham a disciplina de visualização computacional. Meu nome é Francisco, eu sou integrante do grupo 14, juntamente com os outros colegas que estarão se apresentando oportunamente. O nome do nosso projeto é Visualização da Rede de Personagens utilizando Reconhecimento de Entidade Mencionada, ou NER. Inicialmente, eu trouxe aqui uma frase que é um convite também para todos, assim como nós, ingressar no universo dessa trama. Bom, o nosso conjunto de dados vai consistir dos 3 livros da trilogia Senhor dos Anéis. Bom, a nossa motivação. Primeiro, a gente gostaria de utilizar os livros para modelar nossa rede de personagens. Isso também vai ser uma oportunidade muito interessante da gente poder utilizar o nosso conhecimento no universo de Tolkien. Então, vai ser mais uma forma da gente validar se o nosso modelo é consistente com o que nós esperávamos. Bom, como desafios da nossa análise, temos a alta dimensionalidade de um corpus textual. No caso do Senhor dos Anéis, são mais de 1.200 páginas de romance. A gente decidiu trabalhar com uma modelagem em teoria dos grafos. Então, talvez esse tipo de modelagem fuja um pouco do contexto dessa disciplina, mas foi a forma que a gente encontrou mais coerente de representar esses dados, podemos dizer assim. Nosso objetivo é utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina para gerar um dashboard de visualização interativo ao usuário. Como a gente vai poder ver mais para frente, isso foi tudo implementado com o auxílio do Jupyter Notebook, que utiliza a linguagem Python na nossa aplicação. O nosso trabalho foi dividido em 3 partes principais, que os nossos colegas também terão a oportunidade de falar mais a respeito. A primeira delas é o pré-processamento, em seguida temos modelagem e em terceiro a criação de um dashboard interativo. Olá, eu sou o Luiz e vou apresentar a parte agora do pré-processamento. Primeiramente, a gente definiu o nosso conjunto de dados, o nosso documento, que são os 3 livros da saga do Senhor dos Anéis. A gente carregou essa coleção na memória e a gente decidiu, por limitação de espaço mesmo, de processamento, carregar uma frase por vez ao invés do livro todo, tá? A gente fez uma extração, a gente limpou, a gente deixou somente as palavras próprias do universo do livro, né? Como vocês podem ver aí embaixo, tem uma frase, um texto completo aí do livro. A gente limpou tudo que está dentro desse common word.txt, que são as palavras em comum em inglês, e sobrou apenas as palavras do livro mesmo. Em seguida, a gente fez uma tokenização dos elementos. Tá? A gente usou como delimitação para isso os espaços em branco mesmo, de cada termo. Em seguida, a gente fez a contagem dos termos, de quantas vezes o mesmo termo se repete, e criou uma tabela para isso. Por exemplo, na palavra Frodo, né, que ela aparece aí 1987 vezes. Todo o passo a passo do pré-processamento, inserir o texto na memória, fazer a leitura, remover os textos, fazer a tokenização e calcular a frequência dos termos. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a modelagem do nosso problema. Utilizamos um modelo conhecido como reconhecimento de entidade mencionada, Named Entity Recognition ou NER. O objetivo desse classificador, que já vem pré-treinado, é reconhecer as entidades mencionadas no texto. Então aqui temos, por exemplo, o reconhecimento das entidades em verde Bilbo, Gandalf, Grey e Thorin. O modelo é capaz de reconhecer tanto nomes simples quanto nomes compostos, além de datas, locais e até mesmo empresas. Utilizaremos ele para calcular a ocorrência de 2 personagens numa mesma frase. Por exemplo, nessa frase temos o personagem Bilbo co-ocorrendo com Frodo. Poderíamos, de forma análoga, ter a co-ocorrência de Frodo com Bilbo. Isso vai nos dar uma propriedade interessante da matriz de co-ocorrência, que é a iteratividade mútua. Dessa forma, quando formos armazenar a co-ocorrência entre os personagens, utilizamos matrizes
temos que podemos multiplicar as concorrências entre A e B pelas concorrências entre B e A. Dessa forma, obtendo uma matriz simétrica. Além disso, a gente utilizou análise sentimental para analisar as relações de concorrência na trama. Antes de introduzir a matriz de sentimento, é importante falar do score sentimental do contexto. No nosso trabalho, o contexto é atribuído a partir de frases. A partir daí, utilizamos a biblioteca Affin para calcular o score sentimental daquele contexto. Como uma forma de reduzir distorções que podem ser ocasionadas numa rede de personagens, devido ao estilo descritivo de cada autor, temos a taxa de alinhamento sentimental, que é uma maneira de ajustar os sentimentos na direção oposta dessa distorção descrita. Então, reajustamos o score de sentimento toda vez que uma concorrência entre dois personagens é observada. Dessa forma, podemos calcular a matriz de sentimentos da seguinte maneira. Bom, temos aqui a taxa de alinhamento sentimental e aqui como calculamos o vetor de sentimentos para cada uma de nossas relações. O processo é ilustrado abaixo. Utilizamos novamente a propriedade da iteratividade mútua para multiplicar o vetor de sentimentos por essa taxa de alinhamento sentimental. A seguir, triangularizamos as matrizes e trabalhamos apenas com a diagonal inferior. Bom, vou definir aqui o grafo G, em que o conjunto dos vértices e de arestas de G é definido como que segue. O conjunto dos vértices é formado através das entidades, ou seja, dos personagens ou locais, Frodo, Bilbo, Legolas. E o conjunto das arestas, que é formado pelos pares não ordenados distintos do conjunto dos vértices, ou seja, a aresta Bilbo, Frodo. Como é não ordenado, nesse caso não temos a aresta Frodo, Bilbo. Essa aresta, Bilbo, Frodo, ela possui um peso. Este peso denota o score sentimental entre essas duas entidades ou o score de concorrência entre ambas. Dessa forma, temos uma ilustração do processo abaixo, em que as matrizes de concorrência ou sentimento são transformadas nos parâmetros de um grafo, não direcionado. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu sou integrante do grupo que vai falar e fazer análises sobre o livro do Senhor dos Anéis. A parte central do nosso trabalho é esta função que cria, analisa e cria os gráficos de acordo com as interações dos personagens dentro dos livros. A função, ela extrai quais são os personagens principais de cada livro, analisa a concorrência entre esses personagens e o sentimento da relação que um personagem tem com o outro. Essa parte é o código do notebook, como nós construímos todas essas análises. Para que seja feita uma interação com o usuário mais fluida, mais limpa, e que ele não tenha que ficar preocupado com o código, nós utilizamos o Voila. O Voila permite que a gente faça interações muito simples e otimizadas para o usuário final. Primeiro abre o terminal, navegue até a pasta onde que está salvo o notebook. Utilizaremos o comando primeiro ppr requirements.txt para que seja instalado todos os módulos que são, todas as bibliotecas que são necessárias para a utilização do Voila. Para executar o Voila, utilizamos o comando Voila e o nome do trabalho, no nosso caso, é este aqui. Enter para executar. Ele vai abrir uma nova guia com o carregamento. Devemos aguardar um tempo. Carregando o Voila, temos esse ambiente que já exibe o logo do Senhor dos Anéis, as inscrições, as análises já foram todas carregadas e vamos visualizar. Aqui temos um menu drop-down que podemos selecionar cada livro que queremos ou os 3 livros individualmente, análise individual de cada livro, análise de todos os livros compilados como se fosse uma única trama e análise de todos os livros exibindo gráficos separados para cada trama.
Aqui aguardemos o carregamento dos livros, que leva-se um tempo devido às análises que o sistema realiza. Podemos ver o grafo de sentimentos do livro 1 e o grafo de co-ocorrência do livro 1 que já foram carregados. Os círculos representam a ocorrência do personagem. Quanto mais ele ocorre dentro do livro, maior é esse círculo. Como podemos ver, o personagem central é o Frodo, então ele tem esse círculo maior. E os grafos, as redes aqui demonstradas, são os sentimentos das relações entre os personagens. Ao clicarmos no Plotly, nessa opção Compare Data on Rover, nós podemos ver as informações que são trazidas para nós. Aqui temos o Frodo, cuja as cores cinzas são as entidades, são os personagens que ele tem relação negativa, e as cores amarelas são as entidades, os personagens que ele tem uma relação positiva. Como podemos ver, o Frodo e Rohan, Mordor, Strider, o Frodo e Saruman têm relações negativas, e o Frodo, Legolas, Frodo, Bilbo têm relações positivas. Na análise de co-ocorrência, nós vemos a relação, quantas vezes um personagem interage com o outro. Aqui podemos ver que os personagens que têm maiores interações, o Frodo e o Sam, no livro 1. E logo em seguida podemos ver as mesmas informações para o livro 2, o grafo de sentimentos para o livro 2, o grafo de co-ocorrência do livro 2, e finalmente o grafo de sentimentos e o grafo de co-ocorrência para o livro 3. Lembrando que é possível que o usuário selecione qual livro quer que seja analisado. Com isso encerramos nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado. E agora respondemos a eventuais dúvidas